A nossa live hoje tem um tema curioso. É sobre o mito do nariz de Pinóquio. E a gente vai receber aqui os autores do livro Guia de Entrevista Investigativa, né, que foi lançado em outubro. E a gente vai começar por uma enquete que a gente fez esses dias no perfil da Proconsciência e no perfil do Instituto Fidúcia também, que foi perguntando para o pessoal. As pessoas acreditam, né, que uma pessoa possa ser pega mentindo. Se você é possível, né, você saber que uma pessoa está mentindo. Então, 71% das pessoas que responderam a nossa enquete responderam que sim. 29% disseram que não. A outra pergunta foi: você acha que a forma que o entrevistador, né, utiliza pode influenciar a entrevista investigativa? 100% concordaram que sim. Esse é um ponto extremamente importante, que é abordado, né, pelos nossos autores muito bem nesse livro. E é algo também que depois a gente vai explorar em futuras lives, né? Hoje a gente vai se ater mais a essa questão do mito do Pinóquio. A outra pergunta foi: você sabia que existem técnicas que ajudam na condução de entrevistas investigativas? 69% das pessoas que responderam à enquete disseram que sim, e 31% disseram que não. Então, esse é um ponto interessante que o livro vem responder esse questionamento, né? Trazem informações mostrando que há técnicas, sim, que podem ser utilizadas para melhorar realmente a sua vida, né? Então, eu estou hoje com os nossos autores, André Paulo Malman e Maurício Viegas. Eles são autores então, do Guia de Entrevista Investigativa, que foi publicado em outubro pela Proconsciência, e eles estão hoje aqui para responder para vocês algumas perguntas, para conversarmos sobre o livro, né? Como esse livro foi organizado, que é um livro bem didático, extremo, está sendo muito bem elogiado. Então, eu queria que eles falassem um pouquinho para a gente sobre o livro, como ele está organizado. Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Muito bem-vindo. Vocês que são especialistas, né, nessa área podem nos auxiliar aqui a compreender o livro, né? Sobre esse tema tão importante, né? Sim, boa noite, Lívia. Em primeiro lugar, nós queríamos falar, né, eu e o André, que é uma grande honra estar aqui participando dessa live, produzida pela Proconsciência, também pelo Instituto Fidúcia, né? Proconsciência que tem um grande papel, uma grande contribuição no resultado final dessa obra. Realmente, o trabalho desenvolvido elevou o livro para um status que está provocando esse grande reconhecimento, esses vários elogios que ela vem recebendo. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado a você. Bom, com relação à organização do livro, então, ele foi pensado em uma estrutura tripartida. De que forma? Nós temos uma primeira parte, que ela é conceitual, mas aí os leitores que não sejam provenientes de áreas mais acadêmicas, mais científicas, não precisam se preocupar, porque não é uma parte conceitual pesada, é uma parte conceitual, pelo contrário, desenvolvida de forma agradável, com muitos exemplos, procurando lançar mão de didática mesmo, para que o leitor possa compreender esses conceitos basilares que estão relacionados com a entrevista. Tá? Numa segunda parte, então, nós condensamos, né, André, nós chamamos de melhores práticas. Essa segunda parte, então, é bastante pragmática, é uma parte que ela deriva da experiência acumulada, né? Aí nós andamos fazendo as contas, nem é bom a gente espalhar muito isso, mas dá aí mais de 40 anos de experiência, se for somar os dois lados aqui, nessa área, na atividade. Então, o que a gente percebeu que pode ser, na prática, utilizado, aplicado em diferentes situações de entrevista? Porque é bom que se diga isso, não existe um protocolo único de entrevista investigativa, existem vários protocolos de entrevista. Aí alguns leitores perguntam: o livro é voltado para qual protocolo? A resposta mais sincera seria: o livro atende aos diversos protocolos. Porque como nós resgatamos então essa prática ao longo de muitos anos, nós buscamos a experiência que pudesse ser aplicada em diferentes situações, em diferentes contextos. Claro, dentro de certas limitações. E tem uma terceira parte também para coroar, para encerrar o livro, que ela é voltada para estudos de caso. Então nós temos ali 3 estudos de caso, onde nós analisamos erros e acertos que foram cometidos, digamos assim, pelos personagens envolvidos naquela entrevista.
Então, essa parte é legal também, porque o leitor ele consegue, a partir dessa visualização mais concreta, dessa visualização prática, ter uma compreensão da melhor maneira para se conduzir uma entrevista investigativa. Ou seja, juntando teoria e prática, né? Exatamente. Então, na prática. E qual é o público, né? Para quem se destina o livro? Então, o público bastante diverso. Quando nós falamos em entrevista investigativa, isso é bom que se diga, entrevista investigativa não se confunde com um interrogatório. Então, o interrogatório é um procedimento formal que atende a uma série de requisitos, tá? E a entrevista investigativa, embora ela não seja de todo informal, mas ela pode sim, como de fato é, ser aplicada por diferentes categorias. Então, a gente costuma falar desde um policial, passando por um investigador de uma companhia de seguros, alguém que investiga acidente aéreo, investigadores de incêndio, magistrados, promotores, defensores. Nós tivemos um retorno muito interessante ontem por parte de um promotor de justiça aqui do Distrito Federal, que já nos confidenciou que utilizou uma das técnicas que é passada no livro em um júri. Né? E ele falou que a partir do uso dessa técnica ele conseguiu ter um retorno muito favorável naquela entrevista que ele conduziu durante o júri. Então, veja, em ambientes e contextos diferentes, contexto forense, contexto policial, contexto investigativo, nós temos possibilidades de aplicação prática da entrevista investigativa. Sem dúvida alguma, no âmbito policial, que é a área que eu tenho mais contato, a área da qual eu atuo, existe uma aplicação extensa, mas também em sindicâncias, em procedimentos administrativos disciplinares, enfim, em diversos contextos diferentes, a entrevista investigativa pode ser aplicada. Maravilha. E é interessante que algumas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa que interrogatório, né? Você poderia explicar um pouquinho para o nosso público? Sim, claro. É comum esse tipo de confusão. Mesmo no meio policial, existem profissionais que, por equívoco, né, acabam se referindo à entrevista como se fosse um interrogatório e vice-versa também, mas são, na verdade, realidades distintas. Claro que existem pontos em comum. O que existe de comum nesses dois procedimentos? Nos dois casos, nós temos interações pessoais. Nós temos entrevistadores ou interrogadores lidando aí com testemunhas ou com interrogados, né? Mas, fora isso, as coincidências meio que param por aí, sabe, Lívia? Então, nós vamos nos aprofundar. Enquanto o interrogatório ele apresenta uma característica de maior, vamos dizer assim, maior verticalidade, em que sentido? Existe uma proeminência do interrogador sobre o interrogando. Na entrevista existe mais uma característica de horizontalidade. A interação que se desenvolve ali entre o entrevistador e o entrevistado é muito mais de colaboração entre ambos do que de pressão ou de coação para que alguém confesse a culpa, alguma coisa do tipo. Então, nos dois casos, nós temos interações pessoais e, portanto, muitos conceitos acabam se aplicando nas duas situações, mas o propósito do interrogatório, que é mais direcionado ali para o indiciado, para o acusado, para o réu, é diferente do propósito de uma entrevista investigativa mais voltada ali para a testemunha, né? Para aquela pessoa que pode colaborar até, digamos assim, voluntariamente para o esclarecimento dos fatos. E é natural que existam características fundamentais que o entrevistador precisa ter, né? Sim. Quais seriam? O André costuma falar uma coisa muito interessante, que ele fala assim, não existe um indivíduo que seja o melhor entrevistador para todas as situações. Por quê? Como nós falamos há pouco, tanto a entrevista quanto o interrogatório são relações humanas, relações interpessoais. O que acontece? Cada situação, no caso concreto, vai exigir do entrevistador algumas características específicas. É claro, em todos os casos, ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa que tenha habilidade para desenvolver o rapport, tudo isso ajuda. Tá? Mas, além disso, você tem características que vão estar relacionadas com o entrevistado. Cada entrevistado é diferente do outro, cada entrevista é diferente de outra. Disso nós deduzimos duas coisas. Primeiro, não existe uma receita de bolo. O que nós queremos dizer com isso? Não existe uma fórmula mágica que se aplique a toda e qualquer situação. Esqueça, tá? Cada ser humano é um universo diferente, cada entrevista vai ser uma atividade diferente. É claro que, numa situação concreta, um indivíduo tem maior potencial
para desenvolver o rapport, para se aprofundar naquele universo, naquela entrevista. Isso não quer dizer que um outro não possa substituí-lo, isso não quer dizer que um outro não possa conduzir aquela entrevista no lugar dele. Justamente por isso, nós falamos, isso se aplica mais aos órgãos públicos, né, aos órgãos policiais, por exemplo, onde nós temos equipes de entrevistadores. Uma das recomendações que nós fazemos é que, na medida do possível, nós sabemos que nem todos os órgãos têm a capacidade de atender isso, mas, na medida do possível, é ideal que se tenha o quê? Um conjunto, uma equipe de entrevistadores com características diferentes. E aquele chefe de equipe vai fazer o quê? Ele vai selecionar para aquela entrevista, com base nas características daquela situação e daquele indivíduo específico, o melhor entrevistador para criar o rapport e para conduzir aquela entrevista também. E uma entrevista é aconselhável ou pode fazer em qualquer lugar? Em tese, até se poderia, mas é claro que se nós trabalhamos o local onde a entrevista vai acontecer, nós também podemos potencializar algumas características que são desejadas. Por exemplo, o ideal é que se tenha um entrevistado, tá, à vontade, que ele esteja relaxado. Uma pessoa tensa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sendo entrevistada, por exemplo, no local onde o crime acabou de acontecer, está visivelmente estressada, impactada por aquele crime, ou mesmo uma pessoa que está sendo entrevistada num contexto forense, numa delegacia de polícia. Imagine você, isso aqui eu estou citando sem nenhum demérito, tá? Mas são situações do cotidiano que nossos próprios alunos nos relatam. Imagine você, um policial todo fardado de preto, com uma balaclava. Para quem não sabe, balaclava é aquela touca ninja, uma balaclava aqui na cabeça, um monte de manitacas, de brevês, de emblemas, de repente arma na cintura, spray de pimenta, diante do entrevistado. Isso inibe, né? Inibe, causa uma situação de estresse que, sem dúvida nenhuma, vai comprometer a qualidade do relato. Compromete a qualidade do relato que vai ser apresentado. Então, uma pessoa que esteja num ambiente tranquilo, na medida do possível, em um ambiente mais silencioso também, que não seja o meio da rua, ou que não seja o corredor de uma delegacia, com pessoas gritando, pessoas chorando, viaturas com sirenes ligadas, um ambiente tranquilo. Cada um de nós sabe disso. Quando nós queremos, por exemplo, nos concentrar em alguma coisa, instantaneamente nós fazemos o quê? O comum é que as pessoas fechem os olhos e busquem um local mais silencioso e tal, para conseguir resgatar aquela memória que ela está querendo, que ela está buscando. Em uma entrevista, o que acontece é isso. A testemunha ela vai buscar as memórias que ela tem, na entrevista investigativa, ela vai buscar as memórias que ela tem sobre aquele evento para apresentar essas memórias, então, para o entrevistador. Ninguém consegue fazer isso de uma maneira eficiente se estiver em um local barulhento, se estiver em uma situação, em um contexto de tensão, em um contexto de estresse. Então, preparar o local é importante. E, assim, existem técnicas para isso também. Como é que você prepara o local para deixar o entrevistado... Preparar, inclusive, é um capítulo, né? Vocês abordam isso no livro, né? Não, nós temos um capítulo justamente só para isso, que é falando sobre a importância da preparação do ambiente, né? E, assim, não existe uma receita de bolo, mas nós damos algumas dicas ali para os entrevistadores, tanto para aqueles mais iniciantes, quanto muitas vezes para entrevistadores mais experientes mesmo, mas que algum detalhe ou outro acaba passando despercebido, né? Então nós trazemos alguns conceitos, e aí o leitor não precisa se preocupar com uma palavra mais difícil, mas da prosêmica, por exemplo, que é a ciência que estuda a questão do relacionamento das pessoas, da distância, do espaço, como que o indivíduo se relaciona com o espaço. Então, a que distância o entrevistador deve ficar do entrevistado? Provoca algum efeito em nível psicológico, se ele estiver muito distante? Existe algum efeito que é provocado se ele estiver muito próximo, colado? Tá? Se tiver algum objeto se interpondo, classicamente, quando nós confundimos entrevista com interrogatório, uma cena clássica de interrogatório, qual é aquela onde nós temos uma mesa que se interpõe entre dois personagens. De um lado, um interrogador, e de outro lado, um interrogado. Simplesmente transpor essa situação para uma entrevista é muito prejudicial, porque isso, em um nível subliminar, traduz uma situação traduz uma situação de antagonismo. Eles estão se antagonizando um ao outro, e não é isso que nós buscamos numa entrevista. Nós buscamos, pelo contrário, uma conciliação, uma cooperação. Então, é importante que haja uma formação do dispositivo mais amigável para que se realize a entrevista da melhor maneira possível. Você sabe, Maurício, que isso que você está comentando me fez lembrar também minha área, né? A psicologia. Vocês utilizam muito também da psicologia, né?
que faz toda a diferença, o posicionamento das cadeiras. E é claro que também vai variar de pessoa a pessoa. Então, tem pessoas que, às vezes, ter a mesa, né, no meio pode dar a essa pessoa uma sensação de segurança. Olha que coisa interessante, né? Então, já a outra não. Então, ela está numa cadeira isolada, exposta, ela pode se sentir muito observada, né? Então, assim, é a sensibilidade, realmente, o refinamento da gente para perceber isso. E vem ao encontro de uma participação da Vani. Vani é de Portugal, ela também é da Direito, e ela coloca aqui, ó, o tempo. Inclusive, é uma das nossas autoras também, na Proconsciência, né? Ela coloca assim, por um tempo, fui datilógrafa de audiência trabalhista e percebo a relevância da boa condução desse ato, tanto pelo juiz quanto pelos advogados, para a melhor solução do litígio. Então, olha a importância, né, do trabalho, né, do André, trazendo isso de uma maneira tão didática no livro, né, Maurício, né, André? Extremamente pertinente, né? Muito bom. Existem, assim, essa questão de deixar a testemunha mais à vontade, ela vai além da mera utilização do espaço. Esse é um dos aspectos. Existem outros que são trabalhados no livro também. A forma como você se refere a ela, a colega acabou de fazer a colaboração citando audiências trabalhistas, né? Nós, no IBRAVE, nós realizamos algumas consultorias, dando apoio. Isso é gratuito, é um trabalho que o IBRAVE desenvolve gratuitamente, tá? Para magistrados também aqui no Brasil. Então já houve uma situação que foi nos solicitado que analisássemos uma audiência onde a legislação agora está um pouco diferente aqui no Brasil, mas há um tempo atrás crianças eram ouvidas assim, numa audiência comum. Então uma menina de 11 anos de idade sendo ouvida por um magistrado, e aí nós ajudamos a fazer a análise da credibilidade desse relato feito pela menina. E o que aconteceu? Entre outros elementos, o magistrado se referia a ela por uma questão até de urbanidade que é colocada pelo rigor do ambiente forense, se referia a ela como senhora, várias vezes, senhora. Uma menina que morava no interior, não sei se a colega é de Portugal, mas o Maranhão é um estado muito pobre aqui do Brasil. Essa menina morava numa região que era o interior do Maranhão. Então, assim, provavelmente ela nunca havia sido chamada de senhora na vida. E naquele contexto, as pessoas só se referiam a ela como senhora, senhora. E tudo isso, a forma como você se refere à pessoa, também pode ajudar ou pode atrapalhar a criar esse rapport também. Então, a melhor maneira de você se referir a uma pessoa é perguntar para ela como você gosta de ser chamada. Às vezes tem alguém que tem um nome, né, e aí prefere ser chamada de Cissa, por exemplo, alguma coisa assim. Então, você tem um nome que você está acostumado com ele, que você ouve aquele nome que já te deixa assim, mais à vontade. Poxa, esse é meu nome, esse é o nome com o qual eu me reconheço e eu me sinto bem ouvindo esse nome. Então, se você chama a pessoa pelo nome, automaticamente você prende a atenção dela, captura a atenção dela e ajuda a criar esse rapport também. Maurício, um ponto importantíssimo, que é assim, na hora que você faz como a pessoa se sente, você sai do pedestal, você quebra aquela distância, principalmente no contexto desse, né, de que há uma posição hierárquica, enfim, você faz com que a pessoa se sinta humana, recebida por uma outra pessoa também humana. Olha aí, para estabelecer essa relação empática, né, fundamental, até para que ela possa até perceber que o que ela tem a contribuir ali, o relato dela é importante, né? Então, e não como algo assim que fica com medo de estar fazendo alguma coisa errada, às vezes dá esse desconforto, né? A Kika aqui colocou em uma audiência é comum o tratamento por senhor e senhora. Claro, porque a gente até compreende, é uma questão cultural também, né? E às vezes tratar por senhor e senhora vai ajudar a criar um rapport. Aí, cara, não tem receita de bolo. A questão é você usar esse termo como uma criança de 11 anos que mora no interior e nunca foi chamada assim na vida. Outra é você estar entrevistando, por exemplo, um empresário ou até um magistrado. Então, em alguns casos, senhor e senhora vai ser a melhor expressão. Não tem receita de bolo, é como a Lívia falou há pouco, né? Cada caso é um caso diferente. Adequação, né? Quer dizer, a sensibilidade. Aí vem aquela questão também do treinamento, né? Precisa ter um treinamento. O profissional, ele não pode achar que ele já formou na sua área, ele já está pronto. Não. Primeiro, eu falo isso assim, com mais de 30 anos aí de profissão também, e vejo assim que a gente está sempre em formação. A gente está sempre aprendendo, essa é a postura, né? O dia que a gente se fechar, né, Maurício? A gente
começa a cometer erros absurdos ou não aprender com os erros, né? O que é gravíssimo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, sobre essa preparação, né? O profissional pode fazer para melhorar a sua atuação. É o Coronel André que vai falar com a gente, né? Olá, Lívia, tudo bem? Até iniciando aqui também, é uma honra estar aqui, tá? Realmente é uma satisfação estar fazendo essa live aqui, é inédito, eu nunca participei de uma assim, né? Então é realmente uma satisfação. O que você comentou é exatamente o que eu acho que a gente tenta colocar no livro. Como o Viega já falou anteriormente, não existe fórmula do bolo para entrevista. Então, nós estamos sempre aprendendo. Qualquer professor, eu acho que entende isso. A gente aprende muito com o aluno. Então, o preparo para o profissional de entrevista ele tem que começar com uma leitura, com ir atrás de bibliografia, obviamente, isso aí é o básico. Infelizmente, em português, essa bibliografia no Brasil é extremamente rara, mas no idioma inglês a gente tem bastante coisa, nos Estados Unidos tem bastante livros sobre a entrevista como um todo, e sobre protocolos específicos, como o Vegas falou antes, que são protocolos aceitos mais ou menos aqui no Brasil. Mas então a primeira parte seria essa. Então, o aprofundamento teórico para realmente a gente conhecer a técnica em si, algumas condições, algumas considerações a respeito do relacionamento humano e tudo mais. E diria o segundo, seria a participação de cursos, participação de seminários, participação de estágios. Isso tudo ajuda. Mas o IBRAV ele tem uma série de cursos nessa área de entrevista, de condução de entrevista, de análise de veracidade. Então, seria a segunda parte. E a terceira parte, não adianta, é a prática. E como o Viega já falou antes, não existe fórmula do bolo. Então, não, mas eu já entrevistei uma mulher que presenciou um atropelamento, então eu vou entrevistá-la de novo. Isso não quer dizer que vai dar certo. Realmente, uma entrevista é completamente diferente da outra. E eu digo mais, uma mesma pessoa entrevistar uma mesma pessoa em situações diferentes, com certeza já vai ser diferente novamente. A gente tem uma característica muito fácil é muito fácil para a gente mudar de humor. A gente não está bem naquele dia, é um dia que a gente acordou de mau humor por algum motivo. A gente tem que tomar muito cuidado. Anteriormente, tem uma pergunta anterior sobre o negócio de aonde vai ser a entrevista, não só aonde, é quando. Tá? Então, é o momento certo. Eu vou fazer uma entrevista no dia do 7º dia do falecimento de alguém que é importante para aquela pessoa. Então, tudo isso daí requer um planejamento muito grande e a gente tem que se preparar efetivamente para isso. Então, estudo individual mesmo, a participação de estágios, de cursos, e o terceiro é a prática. Só a prática, e eu digo mais, não vai levar à perfeição. Vai tentar melhorar um pouquinho. Perfeição, eu acho que não dá para chegar nisso. Bacana que vocês trazem no livro esses estudos de caso, né? Isso, quer dizer, reunindo teoria e prática, já dá uma luz para a pessoa que vai começar nesse universo, né? Ainda nesse tema, eu vou ler aqui 2 comentários. A Vani continua, ela colocou uma coisa interessante. Já vi muitas testemunhas se enrolando do depoimento, não com intenção de mentir, mas por nítido medo, o que não ajuda em nada em busca do esclarecimento do caso. Então, exatamente, né? A postura, às vezes, né, com que o entrevistador... A Cleo colocou aqui, ó, interessante discussão, parabéns. Tem alguns amigos de vocês também colocando aqui, dando boa noite para vocês. Parabéns, Viegas. Boa noite, Malman. Aqui, a Ellen coloca assim, o modo de tratar a pessoa, nesse caso da menina, pode criar uma barreira durante a entrevista, que foi algo que vocês também colocaram, né? Quer dizer, o modo de tratar, com certeza, né? Vocês colocaram isso, inibe, né? Aí ela coloca assim, pode criar um bloqueio no entrevistado? Bem isso, né? Bem isso a postura, né? Então, ó, a Kika está colocando aqui, parabéns pelo livro, Malman e Maurício, uma excelente guia para as nossas atividades investigativas. Júlia Malman entrou, boa noite, parabéns, bacana. André, se você puder resumir, assim, tudo isso numa palavra que a gente pudesse ter cuidado, que fosse algo essencial com relação a esse universo, né, da investigativa, o que seria? O Viegas, na verdade, já falou dela agora há pouco, mas é a memória. A entrevista investigativa ela é um trabalho que vai ser entre 2 pessoas, e essa segunda pessoa, o entrevistado, que é a parte mais importante na entrevista,
ela quer colaborar, ela quer ajudar. É diferente do interrogatório e, por vezes, isso não vai acontecer. Mas aí, o entrevistado, ele quer contribuir. E cabe ao entrevistador o máximo de trabalho possível, o máximo de tranquilidade possível, paciência possível, para conseguir extrair dessa pessoa que está sendo entrevistada a melhor memória possível. Tudo que ele conseguir lembrar sobre aquele fato que está sendo apurado. A memória talvez é a base da entrevista e também é a parte mais importante dela. A gente tem uma todos os protocolos, eu acho, de entrevista tem uma parte que é de recuperação de memória. Existem vários trabalhos nessa linha de como a memória é afetada por um monte de aspectos em relação ao tempo, ocorrência de eventos similares, tem vários aspectos que interferem na nossa memória. Mas também é muito importante a gente estudar de como tentar fazer com que a pessoa tente recuperar aquelas memórias. E a gente consegue fazer isso em casa direto. Um exemplo que tem no livro, que é bem claro, a gente, quando esquecer uma chave, eu fecho o olho e eu vou tentar lembrar onde eu estava quando eu perdi a minha chave. E isso a gente faz com naturalidade em casa. E cabe ao entrevistador conduzir esse raciocínio, conduzir o entrevistado para que faça essa recriação daquele contexto, que é o termo mais adequado, né? Recriação mental do contexto, para que ele lembre, consiga extrair dele memórias que no dia a dia a gente talvez não lembre, mas basta você pensar numa situação que você vivenciou, sei lá, Natal do ano passado. Se eu perguntar direto a alguém o que você comeu no Natal do ano passado, você não vai lembrar. Mas se você começar a pensar, quem é que estava comigo? Aí você lembra que estava com fulano de tal, com a mãe, com o pai, e essa memória vai acontecendo. Eu garanto que agora tem gente assistindo que está lembrando que comeu no ano passado por conta disso. Então é só apenas a gente criando essa memória, essa situação, a gente começa a se colocar na casa, onde é que eu estava, e aí vai lembrar da árvore de Natal, e daqui a pouco ele está lembrando que comeu. E daqui a pouco ele vai lembrar do que ele ganhou de Natal, e vai lembrar... E a memória é assim. E se a gente consegue trabalhar isso no entrevistado, isso funciona muito bem. Realmente funciona muito bem. Então, memória, eu acho que é a palavra mais importante aí numa condução de uma entrevista investigativa. Um aluno seu aqui, o Rodrigo Reis, que ele colocou assim, Coronel André é um éxito no assunto. Uma honra ter sido seu aluno. E tem Muito aqui bem. a Polícia Judicial também, está por aqui já há um tempo. Voltando nessa atual fala com relação à memória, como a gente pode observar, né? Quer dizer, como ajudar as pessoas a perceberem que o entrevistado não está à vontade numa entrevista? Olha, a análise, isso muito mais, vai muito da experiência, tá? A gente tem que perceber se a pessoa está... essa coisa de tranquilidade é uma coisa que cada um tem, demonstra de uma maneira muito, muito peculiar. É o assunto da nossa live daqui a pouco, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de nariz de Pinóquio, de mentira e tudo mais. Cada um tem uma situação de normalidade. E essa normalidade ela não é igual todos os dias. Então, as pessoas elas acordam um dia, o normal dele, naquele dia, naquele momento, é um. Pode, meia hora depois, o normal dele virar outra coisa. Então, às vezes a gente brinca que o cara é 8 ou 80, mas é assim mesmo, as pessoas são assim. E cabe ao entrevistador, ele, no início da entrevista, tranquilizar a testemunha, ou a testemunha, o entrevistado. Tranquilizar em que sentido? Demonstrar que aquilo ali é uma conversa, uma informalidade, levar ele para um ambiente diferente, às vezes uma conversa durante um tempo, 15, 20 minutos em pé, tomando café, tomando uma água, comendo um biscoito. Não tem que ser nada, não tem que ser um buffet, um banquete, mas estão comendo biscoito, tratar a pessoa bem. A pessoa se sente confortável, ela começa a ganhar confiança no que o entrevistador está falando. E com esse ganho de confiança, aos poucos ela vai ficando mais tranquila. E ficando mais tranquila, a gente pode começar a conduzir ela para o ambiente real da entrevista e aí sim apresentar o contexto, as pessoas que vão estar presentes. Normalmente na entrevista investigativa tem 2 pessoas presentes na sala, então é um entrevistador e tem uma pessoa para fazer o termo de declaração, aquela coisa toda. Então apresentar o contexto para que a pessoa aos poucos ela vai se inserindo naquela conversa e ela vai ficando à vontade. É muito ruim começar uma entrevista com uma pessoa muito ansiosa. Eu diria que
se fosse uma situação muito complicada, é melhor não fazer naquele dia. Eu acho que o ideal era cancelar, se fosse possível, logicamente, tem horas que a gente não tem condições, a pessoa mora longe, não pode retornar, ou a gente tem prazo para dar uma determinada resposta, não vai ser possível. Mas se fosse possível, adia, ou se não, demore mais. Então, vai demorar 15 minutos, eu fico meia hora batendo pau. Assuntos gerais, eu não estou falando da entrevista ainda, não estou falando da testemunha, porque por vezes isso pode ser muito traumatizante para a pessoa. Ela viu um acidente onde se envolveu uma família inteira, e a família inteira morreu atropelada por um ônibus, sei lá, num ponto de ônibus. Isso é muito impactante, mas a pessoa vai contribuir, ela quer contribuir. Só que toda vez que eu tocar nesse assunto, ela vai chorar, ela vai entrar em pânico. E se isso acontecer, é muito complicado. Então a pessoa ela vai bloquear as memórias, e essas memórias, como eu falei antes, que é a parte mais importante, elas vão ficar retidas. E aí eu não vou conseguir os detalhes que eu preciso para poder continuar os trabalhos de investigação. Tá? Isso vale para qualquer atividade. Às vezes a gente usa exemplos extremos, tá? Mas isso vale para qualquer atividade. Às vezes uma testemunha de uma simples, sei lá, às vezes não é um acidente grave, às vezes é uma coisa mais simples, uma batida simples entre duas pessoas, e essa batida gerou um dano ao patrimônio público, por exemplo, e aí a gente tem que fazer uma entrevista porque o cara derrubou um muro sei lá, de um fórum, por exemplo, e aí vai ter que ser ouvido aquelas testemunhas para ver quem vai pagar, aquela coisa toda. Então, às vezes a gente não precisa trabalhar com o mais radical, né? Mas o exemplo mais radical normalmente ele facilita a compreensão, né? Isso tem muito a ver com o que o perguntou aqui também, né? Planejar a entrevista, início, meio e fim é fundamental. Com Quer certeza. dizer, esse planejamento envolve também a sua preparação, né? Como profissional. Sim. O primeiro aspecto da entrevista é o planejamento. Isso não tem a menor dúvida. A preparação individual do entrevistador, ela faz parte do planejamento da entrevista. E para a gente planejar uma boa entrevista, a gente também tem que saber quem é o entrevistado. Então, hoje em dia, as mídias sociais, mas realmente fazer uma rápida investigação, uma pesquisa sobre quem é essa pessoa, que aspectos que ela gosta. Por incrível que pareça, às vezes uma simples roupa que eu esteja usando pode criar uma barreira. Então, eu sou evangélico e eu descubro que aquela pessoa é católica. Então, se eu, o contrário, imagens o evangélico não tem essa coisa, então é uma coisa muito complicada. Às vezes, eu estou usando uma camisa de um time que não seria meio que absurdo até um entrevistador usar uma camisa dessa, mas ele pode estar usando uma coisa que chame a atenção e que se torne, às vezes é sutil, mas é um pouquinho ofensivo. E esse pouquinho ofensivo é ruim. Então, eu fazer uma pequena investigação sobre a pessoa, ver o que ela gosta. Por exemplo, ela gosta muito de flores, por exemplo. Custa alguma coisa eu mudar um quadro na minha sala e colocar flores naquele quadro? Ele não custa nada, eu colocar uma flor na minha mesa. Se essa pessoa gosta de natureza, ela vai se sentir melhor naquele ambiente. E se ela se sentir melhor naquele ambiente, ela vai ter melhores condições. Não estou falando que vai dar certo. Tá? Como o Viegas falou algumas vezes, não existe fórmula do bolo. Pode ser que eu bote uma floresta na frente dela e não adianta. Tá? Mas não, são assuntos que facilitam a conversa. Tá? A pessoa gosta de ser tratada de uma forma, ela gosta de estar num ambiente que seja mais natural. Então, eu procuro levar ela para esse ambiente. E fazer uma pesquisa planejando, isso dá muito certo. E aí, a terceira fase de planejamento é a execução propriamente dita da entrevista. E aí eu já posso trabalhar com quais perguntas eu vou fazer. O nosso livro tem um capítulo inteiro sobre a estratégia de questionamento, como conduzir perguntas abertas, perguntas fechadas, tipos de perguntas. Dá para aprofundar bastante esse assunto em literatura, principalmente no exterior, mas como formular essas perguntas para a gente não contaminar a resposta do nosso entrevistado. Que já é até a pergunta de polícia judicial, que ele coloca a entrevista, né? Cuidado para não induzir a pessoa a responder a resposta, né, que quer ouvir, e não a que realmente aconteceu, né? E dependendo da postura, isso pode acontecer, não é, André? Olha, e eu digo mais, às vezes a gente não percebe, mas o simples não no final, é uma indicação se a pessoa que está na nossa frente for uma pessoa mais humilde,
ela vai responder que sim, ela vai simplesmente concordar. Não porque ela está mentindo, é porque ela tem medo de me confrontar. Então a gente tem que, o que o Viegas falou sobre a gente se colocar no mesmo patamar, né, do entrevistado, né? E ele compreender que ele está me ajudando, eu estou ajudando ele e ele está me ajudando. A contaminação de perguntas por parte do entrevistador é muito complicado. Às vezes a gente faz perguntas porque a gente já sabe algumas coisas. A gente, antes de começar a entrevista, a gente já vai ler sobre o assunto, a gente tem vários conhecimentos sobre aquilo. E aí, numa eventual pergunta, a gente faz a pergunta, só que é uma pergunta já direcionada. E outros aspectos, por exemplo, eu faço uma pergunta e eu faço a entonação da minha voz num ponto específico daquela pergunta. O entrevistado ele vai perceber isso. E ele vai direcionar a sua resposta. Isso é uma forma muito sutil de contaminar a resposta. E a gente tem que se preparar muito bem para evitar isso. Ou às vezes eu estou lendo alguma coisa aqui, a hora que eu faço a pergunta eu olho para ele. Isso é extremamente constrangedor para quem está respondendo. Então eu estou direcionando também uma resposta de uma forma às vezes inconsciente. O entrevistador ele tem que se cuidar muito para não fazer isso daí. Bem como a Vani compartilhou aqui, que ela já presenciou muita situação que a testemunha ela não está querendo mentir, não é essa a ideia, mas às vezes mente até por medo, quer dizer, não nem mente, né? Fala alguma coisa que de repente não é exatamente aquilo, mas assim, até porque a pessoa se confunde, né? Ela colocou aqui, complementando, verdade, até a entonação pode influenciar a resposta. Com certeza. É esse trabalho, né, de entrevistador. Exatamente. Você não viu isso? Uma simples pergunta tão simples. Você não viu isso? Quem vai dizer que não numa situação dessa? Ou fale assim para um filho, você não fez isso? Ele vai dizer que fez. Porque ele sabe que ele quer que eu ouça que sim, que ele fez. Agora vem até aquela pergunta que eu acho que a gente está esperando, né? Se existem equipamentos, né, que possam identificar que a pessoa está mentindo, né? Eu vou começar a responder isso aqui, depois eu vou passar para o Viegas, tá? Que a parte polígrafa eu gostaria que ele respondesse. Comentário antes aqui, ó, que o agente policial colocou. Muito boa a explicação do não é. Técnica de entrevista, né? Eu digo o seguinte, não existe equipamento para detectar mentira. Isso não existe. Existem equipamentos que percebem alterações corporais da pessoa. Isso existe. Existem polígrafos, existem equipamentos que podem monitorar o cérebro, como o eletroencefalograma, e aí vão se perceber alterações psicofisiológicas na pessoa. Isso acontece. Então, a pessoa aumenta a temperatura, diminui a temperatura, aumenta o batimento cardíaco. Vai acontecer. Isso acontece. Só que aí, por que aí vem todo o tema da nossa live aqui? É a prova de que o nariz de Pinóquio não existe. Nem toda pessoa que tiver com batimento cardíaco acelerado, eu agora, por exemplo, eu estou nervoso. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, mas eu estou nervoso. Tá? Então, essa ansiedade, ela seria percebida por um detetor de mentira. Um detetor de mentira, não, um polígrafo. Esse termo está errado. Um polígrafo. Ela seria percebida por esse polígrafo. Não quer dizer que eu estou mentindo, quer dizer que eu estou ansioso. Então, não existe um equipamento para detectar mentiras. Existem equipamentos para detectar mudanças em aspectos psicofisiológicos. Existem estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, que trabalham com a parte de vocal. Então, entonação da voz, volume, timbre, tudo isso aí é analisado também. E também altera. Quando a gente está mais nervoso, a gente tem uma tendência a falar um pouco mais alto. Existe uma característica até bastante comum, que quando a pessoa está mentindo, ela fala mais baixo. Então, quando ela está nervosa, ela fala num tom mais agudo, mais alto, mais agudo. Então, isso varia muito de pessoa para, como sempre, varia muito de pessoa para pessoa. E o equipamento vai conseguir perceber o quê? A alteração. Ele não vai dizer que aqui é mentira, aqui é verdade. Isso não acontece. A gente vê nos filmes, a primeira pergunta que o camarada faz é mentira. Não, isso não existe. Tá? O funcionamento do polígrafo, depois eu pediria para o Viegas fazer essa explicação, o funcionamento do polígrafo não é assim. Isso é verdade, isso é mentira. Ele trabalha com uma linha de base, ele trabalha com um padrão, que a pessoa tem um padrão para aquele momento. E a alteração repentina, ela indica ansiedade. Se o polígrafo fosse tão lindo, maravilhoso, ele seria mundialmente utilizado. E ele não é. Salvo engano, são 3 países apenas no mundo, Estados Unidos, Japão e Israel. Posso estar enganado. Que utilizam isso
de forma, assim, ostensiva e comum. Tá? Existem outros países que utilizam ele de forma menos usual, mas os países que realmente utilizam ele de forma mais direta são esses três. Tá? Então, realmente, não existe um equipamento específico para detectar mentiras. Existem equipamentos que detectam alterações de aspectos psicofisiológicos, tanto cerebrais quanto do corpo, né? Dos sudorese, condutividade da pele e algumas outras coisas nessa linha. E aí eu acho que para complementar, por favor, Vênus, aí tu complementa aqui. Porque tem o elemento subjetivo, né, que acaba, né, e o aparelho não detecta o aspecto subjetivo, né, e que varia, né, de pessoa, de cultura a cultura, de contexto, né, tantas variáveis, né, não é, Viegas? São muitas variáveis. Aí, sobre esse assunto, nós poderíamos só marcar aí diversas lives, estar conversando aqui horas e horas a fio. É um assunto fascinante, né? É até engraçado, né? Para falar de mentira, mas é um assunto que a gente gosta, que nos fascina, que a gente pesquisa. E existem profissionais, existem pesquisadores mundo afora que estudam isso. Quando eu falo disso, estou falando da mentira. A mentira, ela é objeto de estudo de diversos profissionais. Tá? E quando nós falamos de mentira, existe um amplo espectro de mentira. Desde mentiras, assim, digamos, sociais, que alguns autores usam uma expressão que são utilizadas como lubrificantes sociais, até mentiras com maior grau de reprobabilidade, que em alguns casos constituem crimes, né? Então, a mentira pode caracterizar um crime mesmo. Nós temos, então, esse amplo espectro e aí vamos navegar por ele, vamos falar sobre isso, falar sobre a mentira. Mas de qual mentira a gente está falando, né? Essa mentira que provoca essa alteração psicofisiológica, então, seria, em tese, uma mentira que, segundo alguns autores, né, o declarante teria ou medo de ser descoberto, ou alguma forma de culpa, de vergonha por estar mentindo, ou até para quem ele está mentindo. Eu tenho muita consideração por uma pessoa, estou sendo obrigado a dizer uma mentira para ela. Isso pode provocar um estado de culpa, de remorso. Aí entra o subjetivismo que a doutora Lívia falou, porque dependendo se esse indivíduo tem algum grau de psicopatia, ele não vai apresentar remorso nenhum também em falar essa mentira. E tem uma terceira situação ainda, que seria digamos assim, um prazer, uma satisfação que algumas pessoas têm ao perceber que a sua mentira está sendo convincente no destinatário. Essas três situações são bastante exploradas e, segundo alguns autores, elas poderiam provocar aquilo que se chama de autodelações ou vazamentos, como nós falamos mais usualmente. Tá? Numa entrevista, isso pode acontecer? Até pode acontecer, mas cuidado, muito cuidado. E aí nós damos esse recado, né, André, para os entrevistadores, para os profissionais, que é o seguinte: existe uma tendência, né, e aí eu vou aqui deixar uma espécie de dica que eu acho que vai servir para muita gente. Existe uma tendência de alguns entrevistadores, como o professor André falou, ao se preparar para a entrevista, durante o planejamento, eu vou pesquisar o assunto, eu vou ler, eu vou estudar, eventualmente eu vou ter algumas evidências, eu vou ter conhecimento sobre aquilo. Uma declaração que pode durar 2 minutos, 20 minutos, 1 hora, eventualmente alguma parte dessa declaração, eu sei que ela não corresponde às evidências que eu tenho. E aí, entre aspas, viu? Até para a nossa colega aí que está assistindo lá de Portugal, o entrevistador fala, percebi uma mentira. Cuidado, porque pode não ser mentira também. Percebi uma mentira. E aí existe uma tendência de entrevistadores mais iniciantes a tomarem todo aquele bloco como um bloco homogêneo, e se ele contou a mentira, ele mentiu em tudo. Tá? E também existe o outro lado, que é você já ter uma evidência de uma situação qualquer, algo que o declarante falou coincide com aquilo que você tem, e você fala, opa, isso aqui que ele disse é verdade. E aí você é levado a acreditar que tudo que ele falou também é verdade. Então, cuidado com essas generalizações, tanto para um lado quanto para outro lado. A declaração, o relato prestado pela testemunha, de forma alguma constitui um bloco homogêneo, onde tudo seja absolutamente verdadeiro e onde tudo seja absolutamente uma mentira. Tá? E tem mais. A pessoa ela pode falar exatamente aquilo que ela se recorda, e ao falar exatamente o que ela se recorda, ela pode sim dizer situações que não aconteceram, por diferentes motivos. Tá? A nossa memória, e quem fala isso não somos nós, uma das maiores pesquisadoras, uma das maiores autoridades do mundo em estudos da memória, que é a doutora Elizabeth Loftus, ela tem um exemplo que eu acho fantástico. Ela fala, a memória humana ela não funciona com uma filmadora. Uma filmadora, a qualquer momento eu aperto o play
e ela vai mostrar tudo que está gravado. Nossa memória não é assim. Ela até costuma dizer nas aulas dela que a nossa memória mais se assemelha a uma Wikipédia. Em que sentido? Está em constante atualização. E mais, hein? Qualquer pessoa pode editar aquele conteúdo. Não apenas eu que coloquei aquele conteúdo ali. A memória mais parece uma Wikipédia, então. O normal, gente, é que em uma declaração verdadeira, a pessoa, ainda mais assim, fatos que aconteceram há 2 meses, 6 meses, 1 ano atrás, ela esqueça alguma coisa. Nossa memória falha. Então, alguém que faz uma declaração de um evento, não estou dizendo que seja mentira, mas, atenção, alguém que faz uma declaração de um evento que aconteceu há 1 ano atrás, sobre o qual ela nem esperava comentar naquele momento, foi chamada a prestar essa declaração assim, de forma inopinada, e ela faz uma declaração em detalhes, sem esquecer de absolutamente uma vírgula do que aconteceu no relato dela. Eu não estou dizendo que seja uma mentira, mas estou dizendo o seguinte: isso não é o normal. O normal é que a pessoa vacile, que ela esqueça alguma coisa, que ela se sinta insegura em relação ao trecho ou outro. Então, todos esses aspectos devem ser considerados. Tá bom? Não rotular nada inicialmente como verdade ou como mentira. Tá? Deixar o declarante livre para que ele fale, ajudar o declarante, inclusive, nesse processo de vasculhar a sua mente em busca dessas memórias, para que ele encontre essas memórias referentes àquele fato que está sendo apurado. Esse é o principal papel aí do investigador, do entrevistador investigativo. Maurício, você falando assim me fez lembrar o seguinte: na clínica, na psicologia, a gente trabalha às vezes muito com sonho, com realização de sonhos. A gente incentiva que as pessoas possam narrar esses sonhos, né? E claro, depois, cada um de nós tem essa experiência. Você sonha, acorda, está muito vívido para você. Daí você vai dormir mais um pouquinho, vai se ocupar com a tua higiene pessoal, enfim, e não escreve. Quando chega no metade do dia, você não lembra. Lembra só que sonhou, às vezes não lembra nem o que foi, né? Então, vejo, e isso é algo tão próximo. Imagina um fato, porque para a mente, não importa se foi sonho ou se foi realidade, é algo real para a consciência. Isso é um ponto interessante, né? Então, por isso que a gente até fala assim, certas coisas, você anote realmente, anote logo em seguida. Até acontecimentos que você venha, né, necessidade de testemunhar, é importante você relatar, sabe? Realmente a memória, ela não é linear, né? Lívia, aproveitando esse seu exemplo, acontece isso de nós, alguns minutos depois, esquecemos do sonho e dá aquela sensação de angústia. Poxa, eu queria tanto comentar com alguém, mas eu esqueci. E também acontece uma situação, você já deve ter visto isso na sua clínica, a pessoa deve ter relatado assim: durante o dia eu estava fazendo alguma coisa, eu fui abrir um chiclete e, do nada, lembrei do sonho, veio tudo à tona de novo, né? Memória é isso, memória é algo fantástico. E aí, fazendo um link com aquela mesma pesquisadora que eu falei antes, que é a doutora Elizabeth Loftus, ela tem um artigo que ela fez um trabalho sensacional. Pegou um vídeo de 2, 3 minutos, onde apareciam 2 carros se chocando, né? E mostrou esse vídeo para um grupo aí de 30, 40 pessoas. Depois, ela chamou essas pessoas, depois de 2 semanas, 3 semanas, e perguntou para elas, né, a que velocidade esses carros estavam quando... E ela, dependendo do grupo, ela foi mudando só o verbo. Quando encostaram, quando bateram, quando se chocaram, quando colidiram. Interessante que quanto maior for a carga semântica atribuída àquele verbo em relação ao impacto, mais forte o impacto, maior também, havia uma tendência para que a resposta das pessoas fosse uma velocidade maior. Então ela mostrou com isso, o que ela quis mostrar com isso? Que é possível sim você induzir respostas nas pessoas simplesmente fazendo perguntas usando verbos diferentes. Olha a importância do entrevistador saber perguntar. Saber perguntar. É algo que no processo de entrevista é fundamental. Se eu não souber como perguntar, eu posso induzir, criar uma falsa memória implantar uma falsa memória naquela testemunha. É extremamente importante. Acho que as pessoas não têm noção de como isso realmente interfere, né? Impressionante. Eu vou ler alguns comentários aqui. Tem um comentário, então, da Polícia Judicial, que ele colocou assim, estava falando antes sobre a questão do polígrafo, né? O André também. E aí ele fala assim: podemos dizer que o entrevistado, então, numa situação tem grande probabilidade de estar mentindo, mas não esteja mentindo, né? Então, assim, a alteração da sociedade pode ser um sinal de, mas não necessariamente. Então, o polígrafo ele vai indicar, né, como o André colocou, alterações de natureza psicofisiológica, né? E, na verdade, é possível driblar o polígrafo.
Isso aí, claro que nós não vamos ensinar isso abertamente em uma live, né? Mas é possível você driblar o polígrafo. Não vamos entrar. Olha só, tem mais uma participação aqui da Kika. Ela colocou assim, ó, tive a felicidade de ter sido aluna, né, desses dois expoentes no assunto. Parabéns aos dois. Muito esclarecedoras as explicações e abordagem nessa live. Que aconteçam muitos outros momentos como esse. Pois é, precisamos trazer vocês mais vezes. Aqui, ó, você colocou também, ó, respostas que parecem ensaiadas podem gerar dúvida quanto à veracidade, né? Nesse caso, saber refazer a pergunta de jeitos diferentes pode ajudar a ter uma resposta mais convincente? Essa é uma questão que é trabalhada, eu comentei antes, né, aquela resposta muito fechadinha, aquela resposta perfeita, íntegra, sem faltar nada. O natural é que uma pessoa tenha distorções, tenha falhas, confunda-se. É possível até que uma pessoa se corrija durante a sua declaração e isso não significa que ela esteja mentindo. Então ela pode falar assim, olha, Viegas, naquele momento eu fiz tal coisa e tal, e aí... Não, peraí, eu lembrei agora, não foi isso que eu fiz, foi diferente. Ela pode se corrigir e isso até é um indicador, digamos assim, de credibilidade, tá? Então essas respostas muito ensaiadas, isso é interessante que o entrevistador fique atento a isso. Agora, não existe, pegando aquilo que o André falou, uma mensagem que a gente queria deixar para todos os ouvintes aqui, tanto da Proconsciência quanto do Instituto Fidúcia. E isso nós asseguramos com muita tranquilidade e eu queria que vocês levassem isso com vocês. Não existe um nariz de Pinóquio. O que significa isso? Não existe um indicador que seja absoluto, ou seja, que se aplique em todas as situações, e universal, que se aplique a todas as pessoas da mentira. Aquela história, se a pessoa, na hora que ela estava fazendo declaração, se ela cruzou os braços, ou então levou a mão à face, né, como se estivesse escondendo a boca, ou fechou os olhos na hora que falou alguma coisa, ou olhou para um lado, olhou para o outro. Tudo isso, existem estudos, na verdade, que mostram que não existe relação direta entre esses indicadores e a veracidade ou a falsidade de uma declaração. O mais importante é que você deixe a testemunha à vontade, que você forneça os meios necessários para que ela possa se concentrar, recuperar, resgatar suas memórias e evite ao máximo contaminar a entrevista. Tem uma coisa que se costuma dizer nos cursos de entrevista do FBI, que é o seguinte: o melhor entrevistador é o que menos fala em uma entrevista. Isso, para quem não está acostumado, quem tem essa ideia de entrevista, de talk show, parece até um pouco paradoxal. Mas é isso mesmo. Quanto mais você interrompe o entrevistado, quanto mais você insere percepções suas, como investigador, entrevistador, e impede o declarante de prosseguir, de continuar no seu relato, mais você está comprometendo a qualidade daquele relato. Então, o melhor entrevistador é o que menos fala. Você deixa o declarante em condição de prestar o seu relato e depois você vai desenvolver aquilo que nós chamamos de escuta ativa, que é mostrar a ele o seu interesse, mostrar a ele que você está engajado, que aquilo que ele está dizendo é importante, mas evitando ao máximo interromper o relato feito por ele. Veja, esse que colocou é extremamente importante em todas as áreas, não somente nessa situação. A gente tem aqui também uma nutricionista, ela está acompanhando a live, e ela até comenta aqui, né, a verdade, o que vocês estavam colocando, que na anamnese tem pessoas que já contam tudo e tem outras que a gente precisa fazer várias perguntas. E é difícil mesmo não induzir as pessoas. Porque se for no caso da nutricionista, pergunta, você se alimenta bem? O que a pessoa vai dizer assim? Sim. Mas sim, todo mundo sim. Você encontra que não, né? Entende? A não ser aquela pessoa já bem escrachada mesmo, que a alimentação é largada, né? Mas para ver, porque a sua pergunta já está induzindo, né? Então, olha que delicado isso para diversas áreas, né? Só complementando o que foi perguntado ali antes, o problema foi perguntado assim, como se fosse reformular a pergunta e perguntar novamente. Dá para ser feito? Sim. Mas isso deve ser feito com muito cuidado. Porque a entrevista ela não é confrontacional. Então, em tese, a pessoa está querendo colaborar. Se ela perceber que eu achei que ela está mentindo, isso vai gerar uma barreira. Então, dá para ser feito? Sim. Mas isso tem que ser muito sutil. Então, a gente pode perceber, porque isso acontece realmente. A gente pergunta um horário que a pessoa chegou, a gente tem uma câmera, viu a câmera que ela chegou às 8, ela falou que chegou às 10. Se eu perguntar de novo isso, a segunda vez que eu perguntar, mas tu chegou às... Não, eu cheguei às 10. Se eu repetir essa pergunta, ela vai ficar com raiva. E eu vou prejudicar todo o resto da minha entrevista.
Então, por vezes, é melhor a gente deixar ela falar, deixa ela falar daquele jeito, não tem problema, deixa passar, vai passar a conversa, vai chegar lá no final da entrevista, tem uma fase no finalzinho da entrevista que a gente faz a leitura do termo da entrevista para aquela pessoa. Se ela perceber que aquilo está de alguma forma incoerente, ela vai se corrigir. Se ela não se corrigir, é porque ela efetivamente queria mentir naquele momento. É melhor deixar ela mentir naquele momento do que eu criar uma barreira e prejudicar André, todo o resto da entrevista que ela me passou. Porque eu eu vou. acabo que ela não quer mais falar nada. Não, tu acha que eu estou mentindo? Entendi. E acontece, você está achando que eu estou mentindo? Ela confronta desse jeito. Você está Eu vou. achando que eu estou mentindo? Então eu vou embora. E porque ela não é obrigada a ficar ali. O tema que vocês trazem é muito interessante. Vocês trouxeram detalhes tão importantes para diferentes áreas, sabe? Que a gente não quis nem cortar vocês aí em função do tempo, né? Mas muito boa a participação de vocês. Aí gostaria até de saber se vocês querem colocar mais algum ponto com relação a essa questão até do entrevistador, né? Quando ele identifica que a pessoa está mentindo, né? Qual a melhor postura, né? O que eles... Embora você já tenha até colocado bastante aí, né, André? Mas se quiser complementar alguma outra coisa para o nosso... Eu acho o seguinte, como a gente falou antes, lá no início da entrevista, não existe fórmula do bolo. Tá? Então, eu acho que, assim, de uma forma de primeira, o ideal é não confrontar. Eu acho que a gente, mas pode ser que em situações peculiares seja adequado. Então, ou seja compatível, né? E como eu falei, de uma forma talvez um pouco mais sutil, faz uma confirmação mais para frente, você chegou às 9, né? Aí se a pessoa perceber, poxa, ele achou estranho, ela vai se corrigir. Tá? Mas normalmente eu digo que a entrevista investigativa, o ideal é que ela não seja confrontacional, tá? Para evitar o problema ali com coisa. Então deixa a mentira sair e depois a gente confronta de outra forma. Eu queria agregar mais um ponto ainda com relação a essa questão da memória, que eu acho importante. Voltando aqui, já estão voltando. Vou até ler alguns comentários aqui, ó. A Vani colocou ótima live, tema interessante e pertinente em muitas áreas. Obrigada pelos comentários e esclarecimentos. A Silvana de São Paulo colocando aqui, excelente. Maravilha. Então, você pode comentar o que você gostaria de colocar, Maurício. Aproveitando que os colegas já voltaram, né? Existe algo muito importante também, que é a questão da percepção. Então, o que acontece? Quando nós temos um grupo de pessoas presenciando um mesmo evento e depois essas pessoas são instadas a relatar aquilo que elas presenciaram, aquilo que elas se recordam sobre o que aconteceu, é normal, se eu tenho um grupo ali de 20 pessoas, não estranhe que você tenha 20 relatos diferentes. Isso, por si só, não significa que nenhum deles esteja mentindo. Porque a percepção que eles tiveram do evento foi diferente. Cada um teve uma percepção peculiar. Então, o entrevistador precisa ter essa sensibilidade também, entender essa questão da importância da percepção e como isso vai repercutir posteriormente no momento em que a testemunha for formular o seu relato. Tá? E mais, a mesma testemunha em momentos diferentes. Então, ela é ouvida agora, no dia do evento, ela é ouvida daqui a 2 semanas, ouvida daqui a 2 anos. É possível que nós tenhamos algum elemento conflitante entre esses relatos também. O que não pode ser tomado de início, tá? É claro, gente, não estou me referindo aqui a elementos centrais. Se no primeiro relato A matou B, no segundo relato B matou A, obviamente não dá. Um dos dois, ou um dos dois, ela está mentindo. Agora, temos elementos acessórios, como por exemplo, A estava vestindo uma camisa branca, e no outro relato, A já estava vestindo uma camisa bege ou verde. Isso pode sim, a nossa mente ela prega essas armadilhas, vamos chamar assim. Isso pode acontecer e por si só não significa que seja uma mentira. Então é muito importante esse embasamento conceitual para que o entrevistador não cometa nenhum tipo de injustiça com aquela testemunha, nenhuma leitura equivocada, simplesmente porque ele foi diligente e conseguiu identificar algum ponto de incongruência nesses relatos. Nós tivemos recentemente agora um evento, isso foi aqui em Minas Gerais, aqui no estado, aqui no Brasil também, um trágico acidente de ônibus. Tá? 50 pessoas embarcadas, 20 dessas pessoas morreram quando o ônibus ele capotou e caiu numa ribanceira.
As outras 30 pessoas que estavam embarcadas nesse ônibus são testemunhas desse evento. Quando as autoridades foram... Isso que eu estou falando para vocês é um caso real, aconteceu semana passada. Quando as autoridades forem ouvir esses sobreviventes, essas 30 pessoas, é normal que nós tenhamos 30 relatos diferentes. E aí cabe ao investigador, cabe ao profissional saber identificar se essas diferenças são meramente frutos de distorções, de falhas, ou se alguém está querendo ocultar alguma coisa, proteger alguém com aquele relato, tá? Ou seja, se é uma mentira proposital mesmo. Então, o trabalho do entrevistador passa por tudo isso, na verdade. Lívia, sobre esse negócio que ele falou da mentira, mentira não primeiro, mentira é intencional, a gente não mente sem querer. Isso é uma coisa que, não, sem querer eu mentir, não. E a mentira, isso é uma coisa que a gente também tem que ter muito em mente. A mentira não é uma distorção da verdade, a mentira é uma distorção intencional minha, da minha percepção. Não quer dizer que a minha percepção seja a verdade. Então, se eu distorcer o que eu percebi, aí sim, isso é mentira. Não quer dizer que eu sei a verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente vai ouvir uma testemunha, eu sei o que aconteceu, e ela me conta uma forma um pouco diferente. Não quer dizer que ela está mentindo. Exatamente o que o Viegas falou. Ela está contando a verdade que ela tem, que é a sua percepção do que aconteceu. Não quer dizer que foi exatamente aquele jeito, mas ela só estava vendo aquele ângulo. Ela não tem como vir para outro canto. Às vezes eu tenho 10 câmeras filmando um evento e das 10 câmeras eu vou ver coisas diferentes. Quando um investigador vai ver todas as 10 câmeras, aí sim ele vai concluir, ó, isso aconteceu assim, a pessoa veio daqui, foi para lá e matou a pessoa aqui, ok. Mas quem está de fora, ele não viu as 10 câmeras, ele só viu uma. Então, às vezes, aquela pessoa passou atrás de uma pilastra e ela não viu aquilo ali acontecendo. Não quer dizer que ela está mentindo, quer dizer que ela não viu. É diferente. E aí vem o problema da entrevista, da gente conduzir a pessoa a responder uma coisa que ela não viu. É a contaminação da resposta. Então ela não viu, a gente fica insistindo. Pô, mas como tu não... Aí, essa pergunta é, como assim tu não viu? Essa pergunta, tá, aí ela vai se sentir coagida e vai dizer, não, realmente eu vi, realmente foi esse jeito, foi lá e matou o cara. Vai acabar concordando. Essa contaminação de pergunta é muito complicada. Então a gente tem que ter sempre em mente, a mentira ela é intencional. A pessoa quer mentir, ela quer omitir algum detalhe, como ele falou, para não prejudicar alguém ou para se proteger de alguma coisa. Um outro assunto que está tão na moda, que vem na esteira disso aí, são as fake news. Então as pessoas elas difundem o que elas sabem que é mentira, ou melhor, que elas sabem que não é falso, que não é verdadeiro. E aí elas, com a intenção de prejudicar ou de modificar o pensamento de uma outra pessoa. Tá? A Kika colocou aqui, melhor perguntar nesse caso se a pessoa ouviu falar algo, deve ser sobre no caso daquele relato, né? Uhum. Ouviu sobre essa situação, se ouviu... O Viegas falou agora há pouco aí sobre Loftus, lá, sobre contaminação na memória. A pessoa que estava nesse acidente, quando ela voltar para casa, digamos que ela está bem já, voltou para casa, ou até mesmo no hospital, ligou a televisão e passou na televisão lá que determinada coisa aconteceu e que o ônibus não tinha documento, ou que o motorista estava embriagado, qualquer coisa. Ela vai dizer na testemunha, na entrevista dela, que o motorista estava embriagado, que ela viu. Ela não viu nada. Mas essa memória foi plantada pela televisão, pela situação que ela vive e tudo mais. Isso, o entrevistador, às vezes, ele contamina. Dessa forma, ele planta a memória naquela pessoa. Mas uma pergunta muito simples, ele estava de luva, né? Essa pergunta, assim, que cor era... Uma pergunta super simples. Que cor eram as luvas do assaltante? Eu estou contaminando... É uma pergunta que é contaminadora. Eu estou dizendo que ele estava de luva. Será que ele estava realmente de luva? Eu estou dando a resposta para ela. De repente a pessoa fala assim, não, mas ele não usava luva. De repente tinha 2 assaltantes, a pessoa não vai falar porque o cara estava de luva. Então, na verdade, não era quem eu estou pensando. E é uma coisa muito complicada. Uma pergunta boba que é totalmente contaminadora. Tá? Mas o que vocês estão colocando é extremamente importante, não só no âmbito profissional, mas na vida pessoal, nas relações interpessoais, porque vocês trazem algo que é da área do autoconhecimento e do conhecimento também do outro, para que você possa se relacionar bem. Imagina pessoas discutindo sobre um acontecimento ou sobre a percepção do outro,
e tendem a achar, a validar só a sua percepção, né? Então, quando você começa a fazer esse treino de perceber que a percepção das pessoas também, as percepções são legítimas, embora sejam diferentes, e ainda que não seja exatamente, mas é o modo como aquela pessoa fez a leitura daquela situação, você passa a ter menos conflito, não é verdade? Com certeza. Olha, Você está falando sobre vieses, sobre viés de confirmação. Existem vários estudos nessa linha. A gente só acredita naquilo que vai ao encontro do que a gente acredita normalmente. A polarização política que a gente vive hoje é fruto disso. Tá? As pessoas só acreditam no que corrobora as suas opiniões particulares. O que não corrobora as suas opiniões, ela descarta. E isso cada vez gera uma polarização maior. Isso está acontecendo no Brasil, até mesmo no mundo inteiro. sim, Tá? e quando você traz a ideia das fake news também, você traz assim, à baila um tópico que é aquilo que é repetido acaba virando verdade mesmo que não seja. Então, no imaginário das pessoas, de tanto elas lerem aquilo ou verem aquilo, acaba sendo verdadeiro. A gente vê várias situações que são plantadas via mídia, né? Então, vai se repetindo, construindo uma determinada coisa. Eu vou falar uma coisa rapidamente aqui, por conta de uma parte do nosso público também ser da área militar, né? Serem policiais, enfim. É que por muito tempo, sabe, eu ouvia nos jornais, enfim, noticiários, aconteceu alguma coisa qualquer, aí vinha assim, é porque a polícia é militar. É porque a polícia é militarizada. O problema é esse. Veja, era um contexto que não tem nada a ver com a área da polícia, quanto mais da polícia militar. E essa associação de ideias, ela é extremamente perniciosa e ela acaba construindo então, no imaginário das pessoas que a solução é aquela. Eu não estou nem colocando aqui que é ou não é, mas assim, só mostrando exemplos simples, né, para as pessoas pegarem isso que vocês estão trazendo aqui e para que a gente possa refletir sobre o que nós somos bombardeados diariamente em termos de notícias. Então, o modo como você utiliza uma estatística, tudo isso induz, não induz? Induz a pensar nisso ou a demonizar aquilo. Né? Olha que delicado, né? Isso que você são conhecidas as estratégias de se mentir com estatísticas. Então, assim, estudantes de doutorado sabem um pouco disso. Você pode, entre aspas, torturar os números para que eles confessem o que você queira ouvir. Então, é a tortura feita com os números. Existem livros que se chamam, que o título é justamente esse: Como Mentir com Estatísticas. Isso é muito conhecido, muito visto até em momentos assim, eleitorais, coisas do tipo. E isso que você falou da associação de ideias, Lívia, embora seja um exemplo do nosso dia a dia, da nossa vida em geral, se aplica na íntegra no trabalho do entrevistador investigativo. Uma postura inadequada para o entrevistador é ele já começar a conduzir a atividade da entrevista investigativa falando assim: eu quero chegar nesse ponto aqui, eu quero confirmar a minha hipótese. Ele não pode agir dessa forma, porque se ele for agir assim, inevitavelmente ele vai contaminar, ele vai transformar aquela entrevista de uma relação colaborativa, horizontal, cooperativa, em uma relação hierárquica, onde ele vai exercer uma influência sobre o entrevistado. Vai deixar até de ser um entrevistado aquilo. Isso não é o ideal. Antigamente pensava-se assim, antigamente que eu falo há pouco tempo agora, até os anos 80, pouco tempo, né? Quando se estudava entrevista, a ideia era essa: o entrevistador tinha uma hipótese inicial e ele usava aquela relação interpessoal para entre aspas, extrair do entrevistado aquilo que ele confirmasse a ideia inicial dele. O ideal não é isso, o ideal é você começar mesmo aberto às possibilidades, aberto ao que possa acontecer e permitir que o entrevistado, que a testemunha, colabore com esse seu processo de construção do conhecimento. E nessas situações, como o exemplo do ônibus, né, que nós citamos, onde nós temos uma pluralidade de testemunhas, eu vou ter que pegar essas pecinhas, que são como peças de um quebra-cabeças, e eu vou ter que organizar essas peças e juntar para que eu tenha, de fora, uma visão maior sobre aquilo que de fato aconteceu e que permita, então, elucidar aquele fato que está sendo apurado. Então, o papel do investigador é esse. Mas, para isso, ele tem que evitar os vieses, para isso, ele tem que evitar a contaminação e, para isso, ele tem que se colocar em condição de igualdade e, segundo alguns autores dizem, até mesmo, em alguns momentos, abaixo da própria testemunha. Né? Então, existem momentos que
o principal ator de uma entrevista é a testemunha, não é o entrevistador. Ele não pode querer exercer esse protagonismo, não pode querer os holofotes para cima dele e fazer a sua personalidade brilhar. Ele deve um pouquinho baixar a bola, tá? Ouvir o que a testemunha tem a dizer e, a partir disso, construir esse conhecimento que vai ajudar na elucidação daquele caso concreto. Olha que interessante, né? Tudo que vocês trouxeram. A Vani colocou aqui, a gente está fechando, então, ó, muitos desdobramentos interessantes desse assunto, né? Então, para vocês verem a riqueza deste livro, que é o Guia de Entrevista Investigativa dos nossos autores, eles que são especialistas nessa área de inteligência e vários cursos, enfim, eles são consultores, eles são professores nessa área. Então, é um conselho que a gente dá. Realmente, você está iniciando nessa área, realmente precisa ler esse livro, que é extremamente didático, né, Maurício, né, André? E eu fico muito satisfeita e muito contente aqui, em nome da Proconsciência, né, de recebê-los, em nome também do Instituto Fidúcia, de recebê-los como clientes e agora como amigos também, né, trazendo essa preciosidade que foi a publicação desse livro. Então, foi uma honra para nós também ter autores como vocês. Maravilha. Obrigado, muito obrigada. E vamos fazer outras lives com esse assunto, porque realmente esse assunto é inesgotável, né? E com certeza. Estão convidados. Muito obrigado, Lívia. Uma boa noite, hein? Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite, pessoal, por vocês terem voltado no segundo tempo da live, né? Porque esses dois aqui a gente tem que extrair muita coisa interessante, né? Obrigada, gente. Obrigado. Aqui, ó, o pessoal colocando, ó, parabéns pela iniciativa. Então, assim, bom que a gente vai continuar com outras lives nessa temática.